mostra isso, ela aponta isso. Tá? Então, a linguagem, em função disso, ela vai ser coloquial, tá? Tanto na poesia quanto na prosa. Ela vai ser coloquial, precisa, tá? A gente não tem rodeios, ela é simples e direta. Tá? E quer dizer uma coisa, ele diz. Tá? Ele usa uma palavra simples para isso, sem pompa e sem exagero. Tá? Então não tem nada nada de fora muito intensamente. Tá? A gente tem algo muito direto ao ponto. Tá? E aí a gente tem a ideia do regionalismo, né? Se vocês lembram lá do ensino médio de vocês, o regionalismo, o modernismo é marcado por um regionalismo. Parece que, quando a gente fala em regionalismo, parece que você está falando de costumes regionais, de circunscrever uma narrativa a um determinado lugar, como se ela só servisse ali. Né? E não é bem assim. Né? O regionalismo é um elemento frequentemente apontado a respeito dessa fase do modernismo, e ele está lá. A gente tem histórias que vão usar de vocabulário regional, de costumes regionais, né? E se referir a uma região específica. Né? Os romances da Seca, eles vão se passar todos no Nordeste brasileiro. Né? Mas esse regionalismo, ele não quer circunscrever essa narrativa, esse ambiente. Ele quer torná-la maior e mais significativa do que esse ambiente. Tá? Então, a história que a gente vai abordar hoje, por exemplo, o que a gente vê no 15, é muito maior do que uma história regional. É uma história que pode ser entendida por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Tá? A gente já esteve em situações semelhantes. Né? A gente reconhece aquele estado de coisas, né? Ainda que não seja exatamente igual, a gente é capaz de universalizar essa narrativa e entendê-la como algo maior. Tá? Então, isso é importante. Né? O que faz de um texto universal? O que universaliza algo na literatura? Essa capacidade de transcender esse ambiente específico, esse contexto específico, e falar para nós aqui. Né? Em 2021, a gente consegue ler o 15 e se colocar no lugar daqueles personagens, e entender aquela exclusão, e entender aquela opressão, e entender as situações pelas quais eles passam. Tá? Ainda mais para nós, que somos brasileiros. Né? Então, temas locais, questões universais. Tá? A gente pode pensar dessa maneira. Tá? E aí, aqui eu coloquei uma citação do Calvino. Tá? Isso é uma citação do Por que ler os clássicos? Vocês conhecem esse texto? Por que ler os clássicos? Sim. Então, esse texto é um texto genial do Calvino, e ele vai usar essa frase nesse texto, né? Clássico é o livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Então, peraí. E é disso que eu estou falando. Né? A gente consegue ler um romance que se passa no Nordeste brasileiro e consegue entender o que ele tem a dizer para nós, e ele tem muita coisa para nos dizer. Né? Mesmo quase 100 anos depois. Né? Estamos aí quase uns 100 anos do modernismo, né? Quase 100 anos da Semana de 22 e quase 100 anos aí do 15, por exemplo. Tá? Então, continuamos a ler esses romances, continuamos a ler esses poemas, né, que vão ganhando novas leituras e significados a cada tempo que a gente atravessa. Né? Então, claro, a leitura de quem está lá, quem leu o 15 em 1950, vai ter uma leitura diferente da nossa, né? Mas esse romance ainda fala para nós. Né? Assim como outros clássicos da literatura também nos falam. Né? A gente é capaz de ler a Ilíada em 2021 e entender aquilo. Né? Aquilo ainda fala para nós. Ou ler, sei lá, o Édipo Rei. Né? E entender aquela tragédia. E ela é capaz de nos tocar. Né? Isso é que é um clássico. Tá? Tudo bem até aqui?
Ok, se ninguém me pergunta nada, eu vou ficar perguntando para vocês se está em ordem. Se vocês tiverem pergunta, por favor, me atormentem, porque não atormento, tá bom? Então, seguindo. Vamos falar, então, sobre autores, né? Eu queria começar aqui com a poesia, né? Eu coloquei aqui 3 autores. Tem outros, é claro que tem outros, né? Mas eu vou colocar aqui 3 autores que são essenciais para a gente entender a poesia dessa segunda fase, né, da década de 30. A gente leu alguns poemas na aula passada, da primeira fase, eles têm aquela ironia, aquele humor e tal, aqui as coisas mudam um pouco, tá? Carlos Drummond de Andrade é provavelmente o poeta brasileiro mais importante, tá? Você pode ter uma opinião diferente? Sim, você pode, tá? Então tá, beleza. Obrigada, Ana Beatriz. Você pode ter uma opinião diferente. Você pode achar que, sei lá, o Manuel Bandeira, você pode achar que o João Cabral de Melo Neto, a Cecília Meirelles, enfim, tá com você. No entanto, o mais influente de todos, eu acho que vai ser o Carlos Drummond de Andrade. Tá? E esse é o primeiro livro dele. Tá? É o livro que marca, sabe aqueles momentos, assim, tipo, que a gente aprende lá na escola, tipo, o modernismo começa com o lançamento do livro tal. A segunda fase do modernismo se inicia oficialmente, digamos assim, com alguma poesia. Só um pouquinho. Então, minhas cachorras, de vez em quando, vocês sabem, elas fazem participações especiais. Aqui. Carlos Drummond de Andrade, alguma poesia. Esse é o primeiro livro dele. Tá? Já tinha poemas publicados em outros, em periódicos, em jornais e tal, mas esse é o primeiro livro publicado, tá? De 1930. A Cecília Meirelles, eu coloquei aqui o Batuque Samba e Macumba, tá? É uma poesia diferente da do Drummond, é uma poesia mais psicológica, né? De 1933, e o Murilo Mendes, que é um poeta, assim, surpreendente, assim, né? Ele vai ter o Poemas e o Bumba Meu Poeta, ambos de 1930. Tem outros livros de todos esses autores, tá? Eu estou colocando aqui os essenciais para a gente entender essa década de 30, tá? A gente hoje fala sobre o Carlos Drummond. Devido à questão do tempo, a gente não tem como entrar demais nem no próprio Drummond, que dirá em outros poetas, tá? Então eu estou confiando em vocês, que vocês também vão buscar outros poemas. Eu posso estar indicando só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal. Então, meu filho está chegando em casa e minhas cachorras fazem barulho. Então, estou confiando, posso passar listas ou sugerir alguns poemas para vocês lerem, tá? São autores bem importantes, tá? Dê uma olhada no Pastor Pianista, do Murilo Mendes, é maravilhoso, tá? Mas a gente não tem tempo de entrar mais profundamente na obra desses autores, tá? Infelizmente. Mas vamos falar um pouco mais do Drummond, tá? Aqui eu trouxe alguma coisa teórica, tá? Esse é um texto do Alcides Vilaça, tá? Que é um crítico literário, e ele tem esse livro sobre o Carlos Drummond de Andrade, que é o Passos de Drummond. Está ali nas referências para vocês, tá? E aí ele vai falar isso aqui, por exemplo, né? Sobre a relação do Drummond com a primeira fase, porque como a gente conversou antes, não é tipo, então o Drummond faz poesia da segunda fase do modernismo. Então ele não se relaciona com o anterior. Sim, ele se relaciona. Né? As coisas todas estão em processo, elas estão conectadas, né? Então, da primeira fase modernista, que eu estou citando Vilaça, Drummond recolheu a possibilidade de humor
e de confidência em um tom prosaico, tá? Essa linguagem é prosaica, e se aproxima da prosa. No entanto, forçar até o fim a nota do piadismo oswaldiano, tá? O Oswald vai ter essa coisa do humor deslavado mesmo, né? Forçar até o fim a nota do piadismo oswaldiano seria recurso artificial para um humor de base melancólica, assim como encampar os inquietos compromissos de Mário de Andrade com a cultura nacional teria para o Ghosh o sentido de uma sublimação indesejada. Tá? Então, ele não vai fazer isso, ele vai trazer na poesia dele uma ironia. Eu acho que ironia é uma palavra excelente. Tá? Então, não é humor. As coisas não são engraçadas ou divertidas, como com os textos do Oswald, tá? Os poemas do Oswald. Tá? É um texto muito melancólico, é um texto, é um humor de base melancólica. Tá? Ao mesmo tempo, se ele fala sobre o Brasil, ele fala, tá? Mas não da maneira que o Mário de Andrade coloca. Tá? Não é essa coisa de vamos atrás dessa pesquisa, vamos buscar esses elementos indígenas. Não. Ele vai buscar o que isso significa dentro de um ambiente muito mais urbano, inclusive. Tá? Sobre o Ghosh, quando eu digo Ghosh, vocês entendem o que eu quero dizer com isso? O Ghosh do Drummond é aquela pessoa fora de lugar. Tá? É uma pessoa que não tem lugar no mundo. Só um pouquinho. Tá? A gente já vai entrar um pouquinho mais nisso. Tá? Continuando a citação, refratar os conteúdos mais positivos da poética modernista, Drummond valeu-se, em todo caso, da pluralidade dessas inflexões conquistadas pelo modernismo de 22, fazendo delas uma espécie de arco estilístico, cuja raiz obstinada é um sujeito de muitas faces, verdadeiro em todas e incompleto a cada uma. Tá? Quando a gente fala em poesia, a gente está falando de um sujeito lírico, né? Quando a gente fala da prosa, fala do romance, a gente fala de um narrador. O poema não tem narrador, tem eu lírico, um sujeito lírico, né? Então, esse sujeito lírico, ele é multifacetado, ele é fragmentado. É um sujeito lírico muito diferente daquele que tinha no romantismo, né? Que é aquele, que saudades que eu tenho, da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que flor, que sonhos, que dores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Esquece. Tá? O Drummond vai ter um sujeito lírico que é atormentado. Tá? Ele é sem lugar. Tá? Ele reflete essa falta de lugar. Tá? E essa falta de lugar do poeta no mundo moderno. Né? Se o poeta é esse arauto, se o poeta é esse que, ou o artista é esse que aponta as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer, né, que antevê as coisas, ele também acaba se tornando um pouco maldito em função disso. Tá? Aqui, o poeta moderno é livre para experimentar. Né? Isso que ele quer dizer também aqui, com as inflexões conquistadas pelo modernismo de 22. Ou seja, se